Você sabe por que que eu tô de azul? Bom, a ideia é a gente fazer uma homenagem ao Facebook, mas ainda fica a dúvida. O que que o Facebook tem a ver com a tua vaca de leite, né? O que que o Facebook tem a ver com a atividade leiteira? Então a ideia é trazer uma apresentação que foi feita há 2 anos atrás. Ainda é um tema muito atual, na verdade vai ser sempre atual, né? Quando a gente fala em tecnologia. E então eu dei uma editada e trouxe, né? Foi uma apresentação de um evento comercial, de uma empresa de nutrição. E, e então a ideia foi dar uma editada, uma locada nele, a gente trazer para o YouTube, assim para fazer um link com o vídeo sobre eficiência alimentar, junto com a eficiência da reprodução na propriedade. Então eu trouxe aqui também a apresentação, né, remodelada aí. E a gente trabalhou, no caso, o tema era gestão de propriedade. Tá? Então, assim, na forma propriamente dita da coisa, né, sobre o que é gestão de propriedade. Um colega meu, amigão meu, me convidou para fazer essa apresentação e ele pediu, falou: Leandro, você trabalha com os dados nas propriedades, é bem apurado, então eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal, né? Então veio esse tema, gestão de propriedade, que é propriamente dito, né, assim, no pé da palavra mesmo, a propriedade na gestão, a gestão lá na propriedade rural, a gente ter propriedade, ter segurança, saber bem o que está fazendo, né, na propriedade relacionado à gestão, tá? Então todo esse conceito da gestão, eu trago um filme do final dos anos 90 que falava exatamente sobre a Matrix, né, a Matrix ou a Matriz. E a matriz ela remete a gente a esse conceito real de o que é a matriz. A matriz, na verdade, o resultado dela, quando a gente fala na matemática, o resultado dela a gente chama de determinante. Então, o determinante da matriz. E aí, quando a gente então abre para entender qual é os fatores que estão ali, a gente vê que são vários fatores e eles são totalmente interligados para resultar em um determinante, para resultar numa matrix, numa matriz. Então, dentro dessa ideia, a gente já começa a olhar e falar assim, caramba, para eu ter um resultado, eu preciso entender o todo. Eu preciso olhar todos os parâmetros, todos os números menores, o que eles estão conversando entre si para eu entender um resultado. Então, a nossa conversa sobre os dados, para a gente conseguir ter a gestão da nova propriedade, começa a partir dessa ideia lá do filme Matrix, né? No filme mesmo, o protagonista lá, o Neo, ele enxergava, né, a hora que ele saía da Matrix, ele conseguia enxergar, desculpa, a hora que ele voltava da Matrix, ele conseguia enxergar tudo como números. Então ele enxergava tudo como dados, tudo como números. Hoje, isso está bem óbvio, porque todo mundo gera números, né, gera rastros, aonde a gente identificado, calculado, criado regras sobre nós chamadas de algoritmo. Então a gente sabe, por exemplo, na computação, né, no computador, na internet, a gente fala muito do algoritmo, ele lê a gente, ele entende os nossos comportamentos todos através de regras numéricas, ele vai saber qual é o nosso padrão, né? Então isso também é retratado, por exemplo, no livro do Poder do Hábito, onde uma mulher, ela sem saber, não tinha feito teste, nem imaginava, e ela começa a receber um disparo de e-mails de uma empresa sobre fralda de bebê. E aí ela fica surpresa e admirada na hora que vê chegando e-mails sobre fraldas, e ela descobre depois que está grávida. Então, assim, o padrão do hábito dela, ela mudou de alguma forma que foi para ela imperceptível, mas o padrão dela mudou. Então a gente tem que entender que os dados, eles geram padrões e esses padrões podem ser lidos, tá? Então a gente consegue fazer a gestão dos dados a partir da hora que a gente começa a fazer também a leitura desses padrões. Uma frase antiga, mas que ainda, assim, eu lembro bem da época da escola, era que a biologia, na verdade, ela se resumia à química, né? Todas as atividades biológicas se resumem à química, e a química, ela é toda por uma interação física entre os elementos. E a física nada mais é do que matemática. Então, assim, toda a biologia, tudo que a gente pensar, vaca, produção, o que for, a gente consegue transformar em matemática, ou seja, a gente
consegue a gente transferir isso para números, transcrever em números, tá? Então, se tudo é número, tudo é mensurável e tudo é calculável. Então, a matemática domina tudo aí, física quântica está aí para quebrar muito paradigma, mas tudo é mensurável e tudo é calculável porque tudo se resume à matemática. Mas o problema nosso é em entender esses dados, a nossa proximidade com eles, a nossa conveniência com eles, lógico, desde lá de trás de uma programação que a gente tenha, de acreditar que aquilo era chato, que precisava de muita massa cinzenta para poder calcular, que nunca ia usar isso, era só coisa de nerd. Então a gente criou certos bloqueios em se familiarizar com a matemática e a gente acabou resistindo à teoria dos dados, né? Então, para a gente fazer uma boa gestão, a gente tem que buscar dados. Então, a primeira coisa tem que deixar para trás, buscar eliminar aquelas crenças limitantes sobre como os números eles podem nos ajudar, nos favorecer, ou a gente fazer eles ao nosso favor, né? Fiz uma pesquisa breve na Amazon sobre livros e entender, né, sobre gestão. E se você for lá, isso aqui tem um tempinho, mas eram mais de 60 mil títulos de livros na Amazon sobre gestão. E eu coloquei para comparar ali a palavra poder e ela deu 50 mil títulos. Ou seja, a gestão ela tem mais buscas, tem mais livros, ela tem mais mercado, né? Ela está ali mais à flor para a gente aprender do que o próprio poder em si. Então, gestão é uma palavra importantíssima, é algo importantíssimo que está no meio nosso e a gente tem que buscar. Então, aqui fica o Paulo Vieira aqui ao lado, falando sobre a gestão, que nada mais é do que planejar, organizar, dirigir e controlar em cima dos recursos que a gente tem para poder ser trabalhado, né? Em outro conceito também, que a gestão é onde a gente consegue conquistar e alcançar através de estratégias e processos os resultados que a gente busca, tá? Então, são dois conceitos breves de gestão, né? Igual diz o Paulo Vieira aí, o carioquês dele, mas faz totalmente necessário em todos os processos da nossa vida, né? Sem querer mesmo, a gente faz a gestão financeira, a gente faz a gestão do nosso dinheiro, a gente já trabalha a gestão no nosso dia a dia, fazemos a gestão da nossa saúde, gestão dos exercícios, gestão do nosso tempo, né? Coordenamos onde a gente vai, se eu vou lá, se aquilo vai dar tempo, se não vai, quanto eu tenho que chegar lá no trabalho. Então, tudo a gente já faz a gestão. E o que o povo gosta bastante hoje aí, né, fazer, e é onde eu me remeto aqui à cor, né, fiz só um link aqui com a cor da camiseta, mas o Facebook, tá? A gestão de informação, o pessoal gosta muito hoje de fazer gestão da informação da vida do outro, né, do que o vizinho comeu, do que o outro lá gosta de escutar, enfim, além de outras coisas, a vida do famoso. Então a gente faz gestão, realmente, né, inclusive de informações. E aí eu trago a frase, né, do William Deming, muito famosa, na verdade a mais curta é mais famosa, mas abri um pouco ela, porque é significativo pra gente, que é que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, para a gente ter gestão, para a gente fazer a gerência de alguma coisa, a gente tem que saber medir ela, tem que saber, para medir eu tenho que definir ela, e para definir ela eu tenho que entender. Então é um processo um pouco mais complexo, mas que precisa-se para fazer a própria gestão, né? E a gestão, ela parte de um princípio que, para eu conseguir fazer ela, eu preciso de informações. Então, volto, né, remeto ali novamente à frase do Deming, eu preciso dessas informações e eu preciso saber, entender delas, para eu saber tá certo, tá errado, não tá. Então, a primeira forma é que eu vou aprender sobre essas informações, tá? Ou eu propriamente já vou buscar essas informações, vou ter essas informações, vou fazer o processo dentro do meu entendimento ou daquilo que eu conheço ou dentro das minhas crenças, e eu vou transmitir essas informações para alguém ou para algum lugar para que eu tenha o direcionamento em prol do resultado que eu quero ter, tá? Então é um conceito de eu buscar, processar e transmitir. Então a partir da hora que eu tenho lá uma informação, processo ela, eu vou buscar um resultado. Então essa é a ideia, dado e informação como a mesma figura, buscando um resultado. Na atividade de pecuária, a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para gestão, principalmente gestão de rebanho, gestão
da dieta, a gestão da qualidade do leite. Então a gente conhece várias ferramentas, né? Por exemplo, planilhas, dashboards, bases online, relógios. A gente tem várias ferramentas que são mais práticas, né? Auxiliam a gente tornando mais prático a forma de colocar, observar esses dados todos como um resultado. Então isso eu consigo filtrar, diminuir para ser uma coisa mais prática de eu entender o que está acontecendo, o movimento da situação, né? Então aqui, remetendo novamente ao nosso homenageado do dia, que é o Mark Zuckerberg, entender por que, que um homem igual ele, dos mais poderosos, inclusive dos mais poderosos, mas dos mais ricos do mundo, porque, né, hoje todo mundo, talvez, ele sabe mais da gente do que até a gente mesmo. Né? Só para um dado de vi a informação há um pouco tempo atrás que ele tem no corpo de colaboradores dele, de programadores do Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, são mais de 20 mil funcionários. Então são muitos programadores para conseguir fazer essa matrix ali funcionar. Então assim, não é à toa, tá? Isso é maior que a população de Jandai do Sul. É muita gente para conseguir fazer a coisa funcionar. Então, ele tem muita informação sobre a gente, ele tem muita informação do que está na rede, ele usa isso de alguma forma, enfim, né, uma forma comercial, ele vende, hoje é o maior canal de comunicação do mundo, então tem muita publicidade envolvida, né, o próprio Facebook Ads ali, onde as pessoas fazem as divulgações, enfim. Então, mas ele transforma isso em algo rentável para ele, mas isso mostra o quê? Que a informação vale muito, por isso ele é dos mais poderosos e dos mais ricos do mundo. Esse aqui, na época, ele estava negociando no Twitter e acabou comprando, virou o X, mas a nível ele de informação, não tanto comercial, mas talvez massa de manobra, enfim, porque a gente se torna vulnerável a partir da hora que conhecem a gente, né? Sabem, isso se remete, lógico, voltando lá no filme da Matrix, é bem explicado isso aí. Mas por quê? Porque a informação é o poder. Informação, né? Information is power. Aqui, trazendo já para a nossa área a pecuária, né? Atividade de leite, essa aqui é uma tabelinha, tá? Acabei não colocando, mencionando da onde que ela foi tirada, mas ela é dos encartes, do próprio site de uma empresa de nutrição, onde ela tem um conceito sobre recria de bezerras, a The Hills, né? thehills.com.br, acredito. E vai ter lá nas bezerras, ele tem sobre o desempenho das bezerras, o que seria o ideal, né, dentro do programa deles lá. E aí a gente tem aqui, então, a primeira coisa, a ideia foi mostrar, a gente precisa conhecer o que é um ideal dentro de um programa, dentro de um raciocínio de trabalho, né, dentro de um raciocínio mercadológico, mas as novilhas precisam atingir treinar. E aí, então, né, dentro desse conceito aqui, é o ideal que as primíparas holandesas chegam ao parto com 540 kg, maior que 540 kg, para a gente ter uma eficiência alimentar de 1,5 no pico, né, 1,5 litro de leite para 1 kg de matéria seca consumido. Lá no final da lactação, 1,5, as novilhas fazendo a média no rebanho de 1,3 de eficiência alimentar. Para que o rebanho adulto fique acima de a média, junto com o rebanho adulto, acima de 1,4, eu tenho um ROI de tanto. Então, enfim, eu preciso entender esse todo, né? Lembra lá do determinante da matriz, eu preciso entender o todo e entender aquela conta ali, por que tem que acontecer isso, tá? Então eu vou fazer então um planejamento estratégico para atender esse resultado, vou calcular o meu investimento e o meu retorno, vou fazer o serviço e nisso eu vou entender qual o produto, enfim, o que é melhor eu fazer, se eu vou por aqui, vou por ali, produto A, B ou C, não somente da empresa aqui, eu só citei por causa realmente que está lá no site, né, e foi de onde eu tirei, mas assim, empresa A, B ou C, é para a gente tomar decisões, então a gente faz esse planejamento,
calcula se vale a pena, busca o resultado para ver se a gente está atendendo o investimento, né? Isso gera o nosso serviço, e aí sim a gente buscar os produtos para otimizar ou melhorar o custo de todo esse protocolo. Aqui um outro exemplo em cima de gado de corte, né? Não é a ideia, mas vamos citar aqui, porque também dá para fazer. As pessoas falam, gado de corte é soltar lá e seja o que Deus quiser. Mas não, o gado de corte a gente tem aqui, né, em cima da disponibilidade de forragem, se está baixa, média ou alta, qual aqui dentro desse tipo de produto, dentro da escala tecnológica eu vou usar, mineral, ureado, proteinado de baixo consumo, proteinado, um energético, e o que é o meu esperado de ganho. Mas daí isso aqui eu estou conhecendo, mas eu tenho que também coletar esses dados, fazer o processamento, resultar uma informação para eu fazer a interpretação. Igual lá o esquema e o quadro ali, o gráfico das bezerras, né? Então, não lembro se eu comentei, mas aqui, né, o crescimento diário esperado de bezerras, tá? Ganho diário em gramas, aqui em meses de vida aqui e tal, todo esperado, eles dividem em 4 fases. Aqui seria o ganho diário do gado de corte, então da mesma forma, em cima disso eu vou fazer planejamento estratégico, o cálculo do investimento que eu estou fazendo, se está tendo retorno, vou gerar um serviço para fazer isso aí, e eu também vou fazer a eleição dos produtos a serem trabalhados, se o resultado está satisfatório ou não, tomada a decisão que eu vou ter. E aqui também quando eu tenho interação entre informações, por exemplo, aqui é dividido 2 protocolos, né? Um ali para a gente fazer bezerros mais pesados, tá? Desde lá quando o bezerro tá junto com a vaca, até o bezerro lá na época de entregar ele para um frigorífico, enfim. Mas então aqui a gente separa os 2 processos para a gente fazer uma interação entre as formações, ou seja, cada um tem a sua matrix, ali no final das contas ela vira um determinante só. Um exemplo que a gente também faz aí mais prático, resultado de campo, tá? A gente identificou aqui um caso onde a taxa de concepção da fazenda a gente percebia que tinha alguma falha, tá? E aí a gente comparou um inseminador, isso aqui são fases diferentes, tá? Fases diferentes que cada barra dessa é o número de concepção de cada inseminador, cada coluna dessa é um inseminador, e aqui em cima é respectivo a de baixo. E esse inseminador aqui teve um período lá que o homem caiu, parou de emprenhar vaca. E aí a gente foi buscar informação, fizemos uma reciclagem e realmente não teve como ele voltar, não melhorou, enfim, aí ele foi retirado dessa função, não se inseminou mais vaca, depois até saiu da propriedade, porque a gente conseguiu validar os dados dele, que enquanto todo mundo estava ali na concepção ideal, 35, 38, 32% de concepção, uns um pouco abaixo, na verdade nesse aqui está todo mundo acima da meta, ele estava bem abaixo. Então isso aí implicou no resultado, fez a gente lá na frente não ter os partos necessários, caiu o leite, subiu o DEL, enfim, então ajuda a gente a tomar decisões. Essa propriedade é a mesma, tá? Então, naquele caso lá, a gente vê aqui, por exemplo, não é somente a responsabilidade desse caso, mas a gente fez uma conta que a gente precisa estar sempre ajustando. Então a gente precisa coletar os dados, nos ajudar a tomar decisões. Por exemplo, era um caso de eu não invisto tanto em acelerar a reprodução, principalmente com o uso de IATFs, investir mais no próprio protocolo da IATF, enfim. E aí a gente fez uma conta, a gente usou essa calculadora, onde o produtor estava aqui com 201 dias de DEL, o leite era 2,26 na época, com 56 litros no pico, 164 animais. Então ele estava aqui com seus 34 litros de leite, estava bom, mas queria mais, né? Mas aí veio o pressuposto da gente aumentar a pressão em reprodução para a gente baixar esse DEL. Então aqui o DEL, né, aqui é produção de leite, aqui é dias em lactação, o DEL. Então quando a gente tem, por exemplo, vacas daqui até aqui, né, o DEL mais extenso, a média do DEL, aqui vai ser a média. Então quando eu encurto o intervalo de lactação médio das vacas, o meu DEL vem para cá. É esse o conceito. Então aqui daria uma diferença aí de quase 5 litros de leite se a gente conseguisse bater a meta do DEL de 160. Então aqui embaixo ele faz a conta, se o DEL de 200 viesse para 160, os animais estariam produzindo 4,3 a mais, de acordo com o pico, ele faz essa conta, tá?
4,3 litros, isso representa 705 litros a 2,26, daria R$1.500 por dia. Aqui está em dólares, né? Mas aqui também está em dólares, coloquei o valor em real. R$1.500, R$45.000. Poderia fazer IATF até em todas as vacas, nas prêmios, todo mundo que não ia gastar nunca R$45.000 por mês. Nós fizemos depois a conta no ano, foi investido nessa correção aqui R$8.000 só em protocolo, fora semi. A gente fez as prenhes na casa de 60, R$70, tá? Então não é um investimento tão alto, visto que eu vou conseguir melhorar a eficiência. Então eu preciso fazer essa gestão, a gestão financeira, para eu entender o que eu vou fazer ou não. E aí aqui o gráfico, né? A gente tinha concepção boa, começou a piorar, beleza? Ali em setembro caiu de uma vez e foi ruim. Beleza, preciso identificar que está tendo um déficit de concepção, os serviços acontecendo, essa linha amarela aqui é o número de inseminações, a barra azul, né, cada uma dessas representa um mês, o percentual de concepção, sendo que a meta está aqui, ó, essa linha azul clara, que é 35%. Aí a gente percebeu isso, teve a questão do inseminador, teve uma questão de algumas acidoses, 2 dias sem energia, foi um rolo. Beleza, cada mês foi impactando alguma coisa, mas vamos zerar tudo isso, vamos corrigir os problemas. E aí a gente identificou que estava tendo, mas a gente precisava corrigir. E aí depois a gente retomou aqui acima da meta, né, a linha azul clara aqui, que a vermelha é só a média de todo esse período, mas a gente retomou em grande estilo aqui, mantivemos, mas se a gente não tivesse identificado isso aqui, estaria tudo arrebentado para trás, né? Aqui da mesma forma, então é até aquele período ali de 31 de maio até final de maio, as vacas não emprenhavam no início da lactação, a gente não fazia uma transição bem interessante ali, climatizada, enfim, tal. Os animais não emprenhavam bem, né? Lembrando que essas barras são concepção e a meta está aqui na linha clara azul. E aí depois de corrigir os processos, treinar a galera, melhorar a dieta, fazer vários ajustes, melhorando a matrix, a gente conseguiu aqui fazer, ó, aquela linha que era vermelha, que estava abaixo da meta, a nossa linha de concepção ficou verde aqui, ó. Tá? Então a gente começou a emprenhar animais aqui, ó, com DEL baixo, de 26 a 47, de 48 a 69, 70 a 90. Então a gente voltou a emprenhar bem as vacas no cedo, que é onde eu vou ganhar eficiência. Tem o outro vídeo nesse canal, no YouTube, falando sobre concepção e eficiência alimentar, são linkados esses dois. Tá? Então voltando aqui, né, o DEL baixo, não emprenhava ninguém, emprenhava bem aqui perto dos 150, 180. E aí aqui a gente emprenhando legal todo mundo. Essa é uma ferramenta que a gente também usa, tá? É o monitor da ABS, não é propaganda, não ganho nada com isso, mas eu gosto de usar ela particularmente porque tem bastante calculadora reprodutiva e a gente tem um benchmark grande, então que são 18 mil animais, tá? Isso em 22, eu acredito que hoje já tenha passado tranquilamente de 20 mil animais. Aqui a gente tem, né, o serviço, a taxa de prenhez comparado à última visita, comparado à média do rebanho nacional e todo mundo do benchmark aí. Então a gente vai tendo um balizador, por exemplo, nesse caso aqui a gente estava com a concepção um pouco mais baixo nesse mês, tá? Em maio de 22 a gente pressionou um pouco mais em inseminação para bater os 21% de taxa de prenhez, que é a meta aqui, que é o ideal, tá ok? Essa aqui é uma outra plataforma, né, de uma outra ferramenta de gestão de dados, né? Ela é uma coleira, utilizada com coleiras, então a gente fez as IATFs, inseminando a IATF na hora da IATF mesmo e também inseminando de acordo com a sinalização do cio pela coleira. E aí para a gente tornar mais prático, vou pelo cio da coleira, vou pelo horário da IATF, então a gente buscou fazer isso aí para entender, vou pela coleira, vou pelo horário natural, né? Melhorar o processo, melhorar o operacional, como que eu vou fazer. Esse aqui também é um marcador de coleira, aqui a linha de tendência, essa parte verde seria as horas ruminando do animal por dia, no caso aqui é o lote, né, comportamento do lote em produção, então aqui ela flutuava junto com a linha de tendência, e aí aqui no dia 5 de maio a gente identificou uma queda, quando a gente foi ver e tal, foi alguma coisa a mais, já virou transtorno metabólico em várias vacas, então assim, mas a gente conseguiu identificar que teve alguma coisa, de certa forma até subclínica, a gente já entrou corrigindo para a gente minimizar erros, então por isso a gente precisa muito dessas informações, desses dados, né? Mas vale sempre lembrar que de nada adianta conhecer tudo isso se a gente não estiver ali tomando uma vitamina chamada vitamina I. Eu tenho que ir lá ver, tenho que ir lá conferir, tenho que ir lá checar essas informações,
Porque se a gente ficar só no boca a boca, perguntar para um colaborador, perguntar para o próprio técnico que atende a propriedade, e aí, tava bom? Vixe, tava bom. Todo mundo, ninguém gosta de sair perdendo, ninguém gosta de falar mal de si. E às vezes eu escuto um produtor vizinho e fala, ei, como é que vai? O veterinário foi lá, deu 98% de prenhez às vacas. Não é 98% de prenhez, isso é impossível. Então, mas ele falou. Tá, vamos lá ver. Então, assim, precisa, quando você vai trabalhar com dados, principalmente com gestão, com conta, a conta ela é exata. Então, a gente tem que ter a vericidade, tem que confiar, a confiabilidade nesses dados tem que ser muito grande. Né? Então, nada mais justo do que a gente também disponibilizar um tempo para ir ver a vericidade dessas informações e evitar a famosa aí, fake news. Esse aqui é um gráfico, né, sobre uma TMR, tá? A variação de acordo com lotes de alta, média e baixa produção, e aí foi coletado, né, todo dia foi coletada uma amostra de TMR, e aí foi avaliado o desvio de um dia para outro. Então olha como é que ela oscilava, sendo que nesses dias aqui era todas a mesma TMR, era para o vagão ser igual, e fornecido a mesma, e olha como é que deu mudança de IN. Na linha de tendência, ok, né, todos eles respeitaram aqui, tiveram uns vales aqui, enfim, alguma oscilação, mas respeitou. Mas olha como é que de um dia para outro sofre-se interferência. Então, para a gente ver como que os dados oscilam, mesmo a gente acreditando que está tudo muito, muito justo. Tá? Esse é um caso, a parte só exemplificando, é parte de um trabalho que a gente faz, aqui uma propriedade que paga bonificação para os funcionários de acordo com os resultados obtidos em algumas fases de cria-recria, e também idade do primeiro parto, alguns índices de CCS, CBT, eles pagam para os funcionários. Só que nesse caso aqui, o que eu queria mostrar é que vinha sendo gasto ali no leite em pó 5 mil reais por mês, tá? E aí, de repente, gastou 10 mil. Entrou um funcionário diferentão lá e começou a carcar leite nas bezerras que ia ganhar uma bonificação. Mas o que aconteceu? A gente identificou. O estoque defasou. E aí, então, assim, a gente precisa dos dados para entender isso, tá? Daí liguei a ganhar a bonificação das bezerras, mas aí quando a gente viu aqui ainda não deu certo, uma bezerra lá pisaram no rabo, machucaram o rabo lá e deixaram bichar, deu mise. E aí perderam a premiação dessa fase aqui. Então assim, e aí tá aqui, né, gente, a taxa de prenhez ganharam tanto, as novilhas na fase 2 ganharam tanto. Então, a bonificação também só funciona se eu tiver a gestão desses dados, né, só um exemplo. Aqui é uma outra questão, às vezes o produtor fala, meu leite esse mês eu tive uma receita de 2,20, 2,50, 3, 3,15. Mas a gente esquece, né, que a parte dos descartes também entra nessa somatória aí, só para fazer um link aí, né, a gente está entendido aí que vaca descarte também entra, então, e aí a gente vê aqui, ó, os meses, o custo operacional bem justo com o custo da produção de leite. Aqui a gente teve umas melhoras ali pelo custo, enfim, produziu mais, aqui ficou negativo, mas os meses que a gente tem o descarte, lá no final da conta, a gente consegue, geralmente ali é o lucro, mas precisa fazer essa avaliação para a gente entender, ao invés de aquele animal descarte, animal problema, ele é um dado que está consumindo só custo, né? Então, às vezes, ele é melhor de virar receita logo. Então, é só um insight aí. Então, a gestão, por que ela não pode faltar? O que não pode faltar dentro da gestão? A periodicidade. Então, eu preciso ter ela hoje, preciso ter ela dentro de um prazo, e desse mesmo prazo, esse mesmo intervalo, eu preciso ter ela de novo para eu poder comparar prazos, para eu poder comparar a periodicidade, para eu poder comparar coisas. Se eu comparar agora com daqui 3 meses, depois com 1, depois com 6, isso aí não funciona. Então eu preciso ter uma periodicidade na coleta dessas informações, então eu preciso fazer uma gestão de tempo. Eu preciso confiar nessas informações, eu preciso que elas sejam verídicas, eu preciso ir lá ver se realmente pensar, isso aí é possível, é cabível, então eu vou fazer a gestão do resultado. Também vou fazer um entendimento, né? Preciso buscar aprender, conhecer mais sobre cada passo ali, então eu preciso fazer a gestão desse conhecimento para entender, às vezes mudou um pouquinho isso, mudou um pouquinho aquilo, e escolher bem as ferramentas, saber quais as ferramentas que vão me auxiliar realmente nesse processo aí. Então a gestão, né, retomando aqui, ela é
o determinante de tudo, que nada mais é o resultado de um cálculo de todos os processos, de uma somatória, de uma multiplicação, de uma integração entre os processos, entre os resultados, a gente tem um determinante. E lembrar que o mesmo determinante ele está integrado a outros determinantes maiores, né? Então, a parte financeira ligada à parte sanitária, que está ligada à parte operacional, enfim. Então, a gente vive realmente dentro de uma matrix aí, e quando a gente quer rumar, levar a coisa para algum lugar, a gente tem que entender quais são esses dados, o que a gente quer fazer, se a gente está conseguindo levar isso, e para tudo isso a gente chama de gestão, né? E a mensagem que eu deixo é que a gente precisa começar a fazer logo as gestões. A gente já vem com um trabalho aí lá de 2017, 2018 para cá, fazendo a gestão dos rebanhos, né? Gestão das informações, nos auxilia muito a tomar as decisões, porque tudo que a gente faz hoje, a gente, principalmente numa cadeia de ciclo longo, vai demorar um pouco a ser expressado. Então a gente precisa realmente fazer agora, ter um pouco de paciência, e ver resultados que vão ser um pouco mais longos, mas a nossa realidade só vai ser mudada lá na frente, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa criar essa cultura, fazer essa gestão, gerenciar direitinho, tomar boas decisões, e lá na frente a gente vai estar vivendo a mudança que a gente fez agora, né? Então, deixo também o recado, né, para quem quer garantir realmente um sucesso aí no seu rebanho e com uma gestão dos dados de uma forma eficiente. Tem que lembrar que esses dados, eles são a chave ali para a gente maximizar a produtividade do rebanho, a saúde, a reprodução, para que tudo funcione muito bem. A gente precisa estar sabendo os dados, a gente precisa saber quais são os parâmetros ideais para esses dados. Então não dá para deixar para depois, né, aquilo que vai trazer um retorno interessante para a propriedade. Então a gente trabalha com uma consultoria especializada em dados, tanto a consultoria de fazenda, para a gente identificar alguns processos que estão falhos, alguns processos, alguns gargalos, ou também a implantação de sistemas de dados, desde a leitura, desde o input em ferramentas, desde o controle de funções e também de atividades de funcionários. Então a gente tem esse suporte, a gente trabalha de forma remota isso aí. A gente vai pelo computador, a gente vai fazendo as integrações à distância, né? Caso necessário, a gente também pode fazer presencial. Isso vai de conversar e ajustar as ponteiras, mas esse é o trabalho que a gente faz. A gente vê um resultado muito grande, a gente precisa controlar esses resultados, a gente precisa saber o que está fazendo para a gente buscar realmente tornar a atividade cada vez mais precisa, para torná-la mais eficiente, para a gente buscar mais resultado aí para todo mundo, tá joia? Então o meu WhatsApp, vou deixar aqui embaixo no vídeo, também o arroba do Instagram. Quem quiser pode mandar tanto um saber mais, né? Saber mais, quiser conhecer os planos que a gente trabalha, os orçamentos, como funciona. Manda um oi, né? Chama a gente aqui pode ser no YouTube, ou pode ser lá no direct do Instagram, ou até pelo WhatsApp mesmo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá joia? Então, fica aí a minha mensagem, espero que tenha somado de alguma forma, e para quem precisar realmente aí e quer dar um upgrade aí na Matrix dentro da propriedade, é só entrar em contato que a gente dá uma conversada por lá, tá joia? Sucesso a todos e um abraço!